Nos 4 meses e meio de gestão Jair Bolsonaro, o Ministério da Educação foi, sem sombra de dúvida, o grande palco das disputas internas de poder, revelando muitas contradições ideológicas, total falta de conhecimento, de planejamento e principalmente de diálogo. Logo na pasta mais importante para assegurar o desenvolvimento de qualquer país. Em nome do combate ao que o governo Bolsonaro chama de marxismo cultural e ideologia de gênero, está em curso um ataque orquestrado à educação pública, que afeta não só as possibilidades de acesso, como também a qualidade de forma bastante ampla. Meninas, então, que balbúrdia, e daí ser empregada de forma correta é essa? O que está acontecendo na educação brasileira? Bom, ele conseguiu fazer uma balbúrdia, efetivamente, uma balbúrdia no mau sentido. Nós estamos hoje no Ministério da Educação numa situação inédita. Primeiro, é a primeira vez que nós temos, veja bem, primeira vez, mais que a ditadura empresarial militar de 64, o número de militares no Ministério da Educação é superior ao que nós tivemos, e cá entre nós, convidando pessoas que não têm, evidentemente, currículo para estar onde está. Só para termos uma ideia, no dia de hoje, o principal Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, o INEP, né, que leva o nome do Anísio Teixeira, um dos maiores educadores do Brasil, tem um policial federal, o ex-presidente do Departamento Nacional de Trânsito, tá certo, do DENATRAN, coordenando o INEP. Sendo que ele não entende nada de educação, nunca fez pesquisa na área, não é? E eu acho incrível, o que eu chamaria de cara de pau. Quer dizer, convidar, já é um absurdo ser convidado, mas convidado eles ainda aceitam. E depois que aceitam, ainda tomam posse. Então, evidentemente, o atual ministro também não entende nada da educação e deixa isso claro a todo momento. E o anterior também, tá certo? Então, as informações, as bobagens que eles falam, evidentemente, confundem. Todos os dias tem uma informação que é para confundir. Sim. E agora, a gravidade é que, de fato, por interesses escusos, eles têm interesse, tinham o anterior, tem esse, tem o presidente da República, de acabar com a educação pública laica e de qualidade para todos. Essa é a gravidade que nós enfrentamos nesse momento, e aí não é brincadeira, não é? Os estudantes, a GS pode dizer mais sobre isso, felizmente nesse momento, professores, estudantes e funcionários, eu diria, de todas as universidades públicas do Brasil, estamos atentos, vamos participar da manifestação de amanhã, e o que eu acho que é muito importante, temerosos com o seu futuro. Eu acabo de receber a lista de escolas privadas do estado de São Paulo. Se uniram à que manifestação, se uniram, né? E, portanto, eu diria que a gente espera que seja uma resposta à altura da gravidade do corte de recursos financeiros para a educação. Claro. Né? E é interessante que no período eleitoral a campanha de Bolsonaro dizia exatamente assim, que o problema dos governos petistas é que quem ocupava os cargos de comando eram pessoas partidárias e não Sim. pessoas com competência para o cargo, né? E agora a gente vê uma série de espaços sendo ocupados por pessoas que não têm nenhum domínio técnico na área para poder coordenar, né? Então, a nossa compreensão de que balbúrdia é o que ele está fazendo, né, com a educação cortando e tal, os recursos, mas na nossa compreensão, qual o movimento que o governo está fazendo? Ele ganhou as eleições em cima de um debate moral na sociedade e tentando eliminar ao máximo o debate técnico, o conhecimento, a verdade, a informação. Mas então ficava jogando aqui a esquerda, o marxismo, a droga, né? Enfim, ia para um debate moral que a gente sabe que há um lastro na sociedade, a gente sabe que há também uma visão, digamos, distorcida de muitas coisas do que é a universidade, uma distância até da universidade para o todo da sociedade, né? Uma coisa que a gente, movimento estudantil, até provoca. A universidade tem que se conectar
com o povo, né? Então, muitas vezes o povo não está distante mesmo, não sabe o que é aquele ambiente. E o governo se aproveita disso para distorcer as informações e tal. Então, acho que ele joga com isso, distorce as informações, atacando ideologicamente, que é onde ele pode ter apoio na sociedade, Sim. porque nas universidades, nas escolas, ele está derrotado. Sim. Nós somos maioria, isso fica provado quando ele faz um ataque desse e há uma reação tão grande, mas ele joga para ganhar o apoio da sociedade. Fica, bom, aqui é um território que ele está perdido, mas eu quero que o povo apoie. Mas quando ele ataca a educação, ele foi realmente primeiro com as desculpas moralistas, ideológicas, mas pegou mal na opinião pública isso também, né? Porque isso, não só os estudantes que usufruem da educação pública, mas tem muito parente, tem os familiares. E daí pegou mal e eles passaram a defender por um ponto de vista orçamentário. Então agora a questão é de orçamento, porque existe um contingenciamento e o MEC faz parte e precisa também cortar de alguma forma. Então mudou um pouquinho porque a opinião pública foi... Eles fizeram uma aposta errada. Exato. Uma aposta errada. Eles apostaram, vamos no ideológico, o povo vinha a favor, o povo não veio. Foi contra. E também porque eles falam mentiras e bobagens. Quer dizer propositadamente, né? É bom que a gente se lembre que nenhum deles é ingênuo e nenhum deles começou anteontem. Eles falam propositadamente. Então, afirmar que a escola privada no Brasil, universidade privada, que faz pesquisa, é ridículo, porque, na verdade, a maioria dos professores são contratados, 90% são contratados por hora-aula. E, portanto, é difícil sustentar uma questão, já que 95% das pesquisas, tanto na área de exatas como humanas, literárias, artísticas, no Brasil, estão dentro das universidades públicas, né? Segundo, que ele usa também um espaço público para explicar o que são os cortes, um pouco ridicularizando o próprio povo brasileiro, né, Jéssica? Porque usar lá aqueles bombonzinhos, os chocolatinhos, o chocolatinho, né? Para explicar que o corte para tentar passar a ideia que o corte de 30%, na verdade, é de 3%, é imaginar que ninguém fez ninguém que tenha ensino fundamental no Brasil saiba exatamente qualquer coisa relacionada à porcentagem. Então, tem uma gozação, tá certo? E uma avaliação estúpida sobre o povo brasileiro que eu acho que eles estão exagerando. Eles começaram apoiando a escola sem partido. Lembre-se que o atual presidente, ele, inclusive, deixava muito claro, vamos acabar com o Paulo Freire, que o Paulo Freire é culpado exatamente pela má qualidade do ensino no Brasil. Quem nos dera, né? O homem mais reconhecido no mundo, o educador mais desconhecido no mundo, nossa referência, e este ser, tá certo, que realmente não entende nada, nunca leu um livro do Paulo Freire, tenta um processo de desqualificação. Eu até agradeço a ele, porque você sabe que eu dou um curso na pós-graduação da Faculdade de Educação da USP sobre Paulo Freire. E agora tem um número de matrículas incrível, porque agora todo mundo também quer conhecer quem é Paulo Freire. Maldito admirável, tá certo? Que é Paulo Freire. Né? É isso. Então, eu confesso para você que todo dia você vê a questão, vai falar de alfabetização, só fala bobagem, né? Tentando, inclusive, impor um método único de ensino, não é? Fala do Enem. Eu confesso que eu estou até preocupada, até por conta de ontem, aí o Exército vetar a participação de alunos numa Olimpíada, alegando que a Olimpíada não segue o programa das escolas, dos colégios militares, né? Que realmente eu me surpreendi. E agora, eu que não estava dando muita importância, achava que eles não iam conseguir mudar o Enem, estou preocupada com o que vai acontecer, porque isso significa que eles vão tentar fazer perguntas realmente de caráter absolutamente pragmático e com um viés, aí sim, ideológico em relação ao que eles acreditam, que cá entre nós, nos últimos 30 anos, acho que a gente acreditava ter superado essa questão no Brasil. Eu vi uma declaração hoje, inclusive, do INEP, dizendo que Bolsonaro não pediu para ler a prova. Não, nem poderia, quer dizer, só quem não entende nada o que é uma prova nacional e um concurso é que pode imaginar que o presidente poderia ler a prova. É claro que ele não pode, nem que ele quisesse.
Tá certo? Sim. E se ele lê escondido, também a gente tem forma de descobrir. Sim. Portanto, ele que tome cuidado. Vamos esperar esse Enem. Agora, uma das promessas de campanha, ou na verdade um dos planos de governo, era investir na educação básica. Mas, segundo os dados, teve congelamento maior, inclusive, na educação básica, do que na própria verba para as universidades federais. Então, foram 2,4 bilhões que estavam previstos para investimento em programas de educação infantil ou ensino médio. Como pensar a educação? Como um governo pensa a educação, já em 4 meses e meio, cortando verba de ensino básico, de ensino médio, de ensino superior? Que projeto de educação é esse que existe nesse país nesse momento? Você pega um dado aí, se a Jéssica aqui me permite, que é uma explicação minha área de pesquisa, financiamento da educação. Nós estamos muito preocupados porque o único recurso que a emenda constitucional 95, a que nós sempre chamamos de PEC do fim do mundo, não abrangeu o dinheiro do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Então, esse recurso ainda está preservado, né? Mas o que eles cortaram foram todos os programas do Ministério da Educação de enriquecimento curricular e de infraestrutura que garantiu fundamentalmente recursos para a formação de professores, para a construção de creches no Brasil. Eles que dizem tanto que construção de creches sob responsabilidade do Ministério, sai desse dinheiro que eles cortaram e, obviamente, toda a possibilidade de qualquer oferta extra em relação ao ensino médio que esteja, evidentemente, fora do ensino técnico profissional sob a responsabilidade deles. Então, é um corte violento, né? Também, e é o único corte que eles podem fazer. Se eles pudessem fazer no Fundeb, teriam feito. Eles não podem ainda. Por isso que o Paulo Guedes quer apresentar um orçamento em que, de fato, desapareçam as vinculações constitucionais. Tá certo? E aí eu acho que nós, apesar de todo economista não gostar muito de vinculação de recursos, neste momento a gente já tem até o depoimento de alguns economistas importantes do Brasil que realmente defenderão com unhas e dentes, e alguns deputados e senadores também, a vinculação na saúde e na educação. É a única possibilidade que nós temos desse desgoverno não levar ao chão já o mal que eles estão fazendo. É importante para a gente entender o que está em jogo nessas discussões. Exatamente. Agora, Jéssica, hoje mesmo o ministro da Educação, Weintraub, por conta dessa situação na economia, do encolhimento do PIB, ele declarou que não estão descartados novos cortes na pasta, e o governo já anunciou um provável corte de 10 bilhões, fora os 30 bilhões que já foram cortados. Amanhã é uma resposta para tudo isso que está colocado. O que você acha que vai acontecer e o que vocês esperam de reação do governo? Primeiro, assim, que eu quero destacar duas coisas. Uma sobre projeto. Que, na minha opinião, o projeto que está sendo aplicado na educação é um projeto está em consonância com um projeto antinacional que está sendo implementado no país. Então, acho que não é como o Rovai estava falando, né? Eles não são inocentes, eles são profissionais. Eles sabem o que eles estão fazendo. Sucatear a educação pública tem um objetivo, do ponto de vista do projeto que eles têm implementado, que é um projeto antinacional. Segundo, que eles também deixaram uma mensagem muito explícita. Não é um corte, é um contingenciamento, mas se a reforma da Previdência for aprovada, então, assim, eles estão tratando a educação pública, a universidade, o desenvolvimento nacional do país como moeda de troca em relação a outra medida que ataca os direitos históricos dos trabalhadores, que é a aposentadoria, é a Previdência. Então, eles estão colocando, escolham, brasileiros e brasileiras, vocês querem universidade, educação pública, ou vocês querem se aposentar? Então, por isso que eu acho que assim, o governo, o tiro saiu pela culatra, sabe? Eles tentaram fazer um movimento que, no período eleitoral, deu certo, que foi se joga na moral, ignora a economia, ignora as propostas objetivas, que na campanha ele não fez nenhuma proposta objetiva. Como é que o Brasil vai crescer? Como é que vamos ter emprego? Não teve proposta objetiva. Então, ele fez o mesmo caminho. Vamos jogar na moral e, sem dados técnicos, né, acusaram a UFBA, a Federal Fluminense, a UNB, de terem mau desempenho
acadêmico, como assim? Das melhores universidades do país, né? A mesma coisa a CPI também que acontece aqui contra a USP e Unicamp, é um absurdo, são as principais universidades do país. Então, eles não têm argumentos técnicos, eles não têm embasamento, eles jogam ali, na moral, bagunçam as ideias, só que dessa vez o tiro saiu pela culatra, porque eles atacaram o patrimônio do povo brasileiro, como você estava falando, né? Os pais, imagine quantos estudantes, professores, quantos profissionais são oriundos dessas universidades, que hoje estão aí trabalhando, né, em todo o mercado de trabalho. Então, ele atinge muita gente quando fala da educação, né, tanto básica quanto superior. Por isso que a nossa expectativa é que amanhã venha aí sim uma tsunami daquelas que a gente não sabe se há possibilidade de reestruturar nesse país. Pelas assembleias que a gente acompanhou, assim, muito mobilizadas em todo canto, a maioria das universidades fizeram assembleia não só nos campos da capital, mas nos interiores estão todos mobilizados. Aqui em São Paulo vai ter ato para além da capital. Então, a nossa expectativa é que seja uma mobilização muito ampla. E uma mobilização que não vai envolver exclusivamente os setores da educação. Vai ter muito estudante, muito professor, muito trabalhador das universidades e escolas nas ruas, mas também vai ter muito pai, mãe, irmãos, vai ter profissionais que passaram pelas universidades. Então, a gente acredita que vai ser uma ampla mobilização social, que extrapola, os caminhoneiros inclusive, tinham dito que iam estar lá para apoiar, até a educação. Eu acho que é interessante, porque eles desconhecem também uma questão que é a política de cotas, o que é que isto vem fazendo no país. Não é? Então, só o discursinho de que a universidade pública é de branco e é de rico, que, aliás, é a coisa que eles mais falam da USP, por exemplo, né? Quer dizer, hoje isto, felizmente, começa a não ser verdade. As universidades estão se escurecendo. Não é? E, efetivamente, com o rendimento deste novo grupo social que está lá presente, com muita eficiência. Sim. Então, não é verdade que você tem hoje, defendendo a universidade pública, somente a classe média estrito sensu. Hoje nós já temos 34% dos nossos alunos são oriundos de família com rendimento de até 2 salários mínimos, o que dá, sem dúvida nenhuma, uma dimensão diferente, não é? E mostra o processo de modificação que as universidades estão sendo obrigadas a fazer. Não é? Quer dizer, então, essa questão de alargar os muros da universidade, ou derrubar os muros da universidade, eles começam a acontecer. Nesse sentido, a gente ontem teve um programa aqui sobre as questões raciais. Discutimos, inclusive, a questão no Rio de Janeiro, que tem um deputado que entrou contra as cotas raciais nas universidades públicas. Aqui em São Paulo também? Nesse sentido, o que os entrevistados colocaram, inclusive o Douglas Belchior, que estava aqui com a gente, ele falou que é o medo que move esse governo, é o medo desse Brasil que estava sendo transformado, que movimenta tudo isso e que, enfim, que faz com que todos esses ataques aconteçam. Vocês acreditam que é isso? São as transformações que as universidades estavam causando e que a gente estava caminhando para um outro lugar, e isso que moveu esse governo? É uma ideologia, é um ataque ideológico ao que estava sendo criado? Mas eu concordo com a Jéssica, é mais do que isso. Eles fazem parte, eles são grupos neoconservadores, neoliberais, neoliberais, e, portanto, eles não suportam que exista qualquer instituição pública de excelência que seja gratuita. Sim. Então, eu temo, já manifestei essa minha convicção, essa falsa crise, porque a verdade é que nós não estamos vivendo essa crise que eles estão nos imputando. Ela tem um objetivo, quer dizer, você pega, olha, as universidades vão parar, a partir de agosto não tem dinheiro para pagar a água, como eles privatizaram tudo também, então não dá para empurrar com a barriga, que foi, aliás, um processo, seguindo o Delfim Neto, que a gente sempre fez, né? Paga o ano que vem, etc, etc. Como era público com público, a negociação sempre foi possível. Agora não é, porque são empresas privadas e, portanto, a situação é mais difícil. Então, o que você precisa? Você precisa criar o caos para depois apelar para as famílias ajudarem a contribuir com essa crise. Portanto, eu vejo com grande preocupação
exatamente uma das questões que, aliás, é uma sugestão, uma recomendação do Banco Mundial, para deixar claro que não é nenhum projeto interno, né, que é o pagamento das mensalidades nas universidades públicas. Né? Então, você cria essa situação de caos, em vez de liberar o dinheiro que existe. Ele sabe, a Constituição obriga, ele nem pode cortar mais 10 bilhões, porque não tem de onde tirar, senão eles não cumprem, mesmo não crescendo o PIB, que eles também não querem revelar que não cresceu, tá certo? Mesmo que eles quisessem, cortar os 10 bilhões significa não gastar os 18% da educação, que permitiria, inclusive, um processo contra eles. Então, é o que a Jéssica disse, é um governo dos profissionais, eles não são ingênuos. Eu também trabalharia com esse assim, duplo objetivo, né? Sim. Tem um objetivo ideológico de, digamos, segurar a possível resistência que vem desse ambiente, que é crítico, que tem debate e tal. Tem. Mas é além. É um debate, é um interesse econômico às avessas, eu vou chamar. Porque, assim, quando a gente fala em interesse econômico, as pessoas fazem, mas eu também tenho, eu quero que meu país tenha mais dinheiro. Claro. É às avessas, porque é o interesse econômico externo. Porque quando o projeto que ele implementa é antinacional, por que ele ataca as universidades públicas, que são responsáveis por mais de 90% da pesquisa? Porque é quem tem condição de tirar o nosso país do papel único e exclusivo de ser um país agroexportador. É quem tem condições de tornar o nosso país não só um mero comprador de inovação, de tecnologia, de ciência, do novo, do que é produzido lá fora. O que tem condição de tirar o nosso país dessa posição no mercado, né, na economia mundial, é a universidade pública através da pesquisa. Então, ele detona... conhecimento vale ouro hoje, né, Jéssica? É isso. Ele detona a possibilidade de desenvolvimento do país. É muito grave. É muito grave. É um ataque muito maior do que só... Sempre me perguntam, né? Mas, Jéssica, aí os estudantes cotistas, os mais pobres, agora não vão ter bolsa de assistência estudantil. Aí eu, não, gente, não é só isso. A gente lutava por isso há um tempo atrás, mas agora o nosso medo é assim, não vai ter universidade pública, pesquisa, desenvolvimento, é mais profundo. A nossa briga agora é, por favor, deixa a universidade para a gente brigar pela bolsa.